dia a todos, a todas. É um prazer enorme, uma honra maior ainda e uma responsabilidade do tamanho do mundo falar para vocês hoje. E a ideia é compartilhar um pouco com vocês, como a Mauri falou, as reflexões que esse grupo todo teve, esse grupo que criou a ANIP, que ele teve ao longo do último ano relacionada a essa temática de negócios na periferia. Eu queria agradecer enormemente a Artemísia, a AGV e a banca pela oportunidade de eu poder ter participado de tudo isso que aconteceu desde a criação, de perto, acompanhando o dia a dia, aprendendo com eles e aprendendo nós todos juntos aquilo que eu pretendo trazer para vocês hoje. Nós vamos falar de negócios periféricos, mas a provocação aqui é para falar de negócios periféricos com um novo olhar. E eu convido vocês todos para olharem os negócios periféricos da região da periferia. Eu convido aqueles que já são da periferia para, com o seu olhar, passarem para o lado de lá da ponte, para que a gente construa um olhar conjunto sobre negócios periféricos. E o que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês é fruto, como o Bola falou, desse acompanhamento que a gente vai fazendo de negócios de impacto há muitos anos na periferia e que se potencializou no último ano com a nossa experiência na ANIP. Muito bem. Quando a gente fala de periferia, o que é periferia? Por que a gente chama de sujeito a periferia? Então, é interessante, uma pesquisa do Datafolha, que foi feita em 2016, fez uma pergunta muito simples para a população de São Paulo. Onde você mora? 52% dos respondentes disseram, eu moro na periferia. 42%, eu não moro na periferia. 5%, eu moro na favela. 1% não sabiam. Então, numa primeira observação, a gente pensa que a periferia, a palavra periferia, o conceito de periferia, está ligado a uma construção geográfica. A periferia, então, é uma região que está afastada do centro da cidade. Mas periferia é muito mais do que isso. Hoje, no Brasil, a periferia é uma construção ideológica, é uma construção sociológica. E a gente precisa entender esse conceito de periferia. Para muitas pessoas, hoje, no imaginário, a periferia é um lugar onde falta infraestrutura, onde vivem pessoas com menor renda, onde é mais difícil ter transporte. E alguns desses problemas são reais, mas a periferia é muito mais do que isso. Nos últimos anos, a periferia assistiu a uma transformação gigantesca. E hoje a periferia é uma região de potência, de criatividade e de empreendedorismo. E é desse lugar de potência que nascem os negócios de impacto. Os negócios não nascem só de um lugar de carência. Existem problemas, mas existem muitas oportunidades e muita sabedoria. É deste lugar misturado, carência e oportunidade, que nascem os negócios de impacto. E essa é a primeira grande lição da nossa experiência na ANIP. Os negócios nascem da abundância. Além disso, algo importante da gente pensar é que na periferia existem problemas de infraestrutura. E esses problemas de infraestrutura existem porque o Brasil, como disse o Bola, é um país de desigualdade. Esse é um dado que, na minha opinião, sintetiza a desigualdade que existe nas periferias. Por trás dessa frase, vida de moradores da periferia de São Paulo é, em média, até 23 anos mais curta do que a de moradores de áreas nobres, está todo o retrato da desigualdade da cidade de São Paulo. Por trás dessa afirmação, que é um dado de pesquisa que saiu no Mapa da Desigualdade de 2017, que foi publicado ano passado e elaborado pela Rede Nossa São Paulo e pela Fundação Bernard Van Leer, o que a gente vê são deficiências na área de saúde, por exemplo.
O número de leitos hospitalares existente no centro da cidade é muito superior ao número de leitos existente na periferia. Vários distritos pesquisados não tinham sequer um leito. Mais da metade dos distritos de São Paulo pesquisados não tinham equipamentos públicos culturais. Muitos desses distritos não tinham bibliotecas. É atrás destes problemas que mora essa desigualdade. Mas essa desigualdade não é nova, nós todos conhecemos. E se nós, que dizemos que trabalhamos com impacto social, conhecemos, por que a gente não está conseguindo mudar essa situação? Porque existe algo que a gente percebeu, não só no exercício da ANIP, mas no exercício político dos últimos anos, é que o Brasil naturaliza a existência da desigualdade. Para o brasileiro, é natural que existam cidadãos de primeira e de segunda categoria. Os de primeira têm acesso a serviços, a produtos. Os de segunda, um dia vão ter. Essa naturalização da desigualdade é a origem da criação do campo de negócios de impacto. Quando nós criamos o campo de negócios de impacto no Brasil há quase 20 anos, e por meio da Artemisia há quase 15 anos, a nossa ideia era combater a desigualdade. E tudo que girava ao redor do fortalecimento de negócios de impacto tinha que ver com a mudança desses indicadores. Essa é uma frase, uma das lindas frases que recheou o samba enredo vencedor da Mangueira desse ano. Para quem não conhece esse samba enredo, eu realmente sugiro não só que ouçam uma vez, que ouçam 2, 10, 20, 100 vezes. O samba enredo vencedor da Mangueira desse ano foi feito pelas comunidades periféricas do Rio de Janeiro. E ele chegou tanto aos corações dos brasileiros porque ele dizia algo que muitos de nós sentimos. E entre as várias frases maravilhosas, essa foi a que mais me chamou a atenção. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. A primeira lição da ANIP que eu queria compartilhar com vocês é que a periferia precisa ser descoberta. A periferia tem que ser ouvida. A periferia não é para ser invadida por ideias que vêm de fora. As soluções, a cocriação das soluções para os problemas da periferia tem que envolver lideranças da periferia, para que a gente rompa com esse ciclo de tirar da periferia o protagonismo que ela deve ter nas suas ações. A periferia, como eu falei, é potente, é empreendedora, é colaborativa. Para quem acompanha o que tem acontecido nas periferias, eu queria chamar a atenção para 4 movimentos interessantes. O primeiro deles é o surgimento de vários coletivos culturais. Alguns deles estão representados aqui. O Ferrez é um exemplo desse afloramento de cultura na periferia e é desses coletivos culturais que a gente viu surgir vários negócios que aplicaram para a ANIP esse ano. Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de moda, nós estamos falando de gastronomia, de literatura, de poesia. Essa foto é de um slam. O slam é uma reunião de jovens da periferia que faz poesia falada, que improvisa poesia e que cresce em várias periferias de São Paulo. Desses coletivos culturais, a gente viu nascer negócios de impacto, da influência que a cultura tem na periferia, surgem negócios maravilhosos como a Boutique da Crioula, que valoriza a arte e a cultura africana. Surge a Periferia em Movimento, por exemplo, que é outra acelerada da ANIP, que pauta conteúdos da periferia para desconstruir o imaginário de violência que se associa à periferia. Além dos coletivos culturais, outro movimento importante que surgiu na periferia foi a ida de várias pessoas periféricas às universidades. E essas pessoas estão trazendo de volta os seus conhecimentos para a periferia. Um exemplo de um negócio acelerado pela ANIP no ano passado foi a Nutrir-se, de uma nutricionista formada
que volta para a periferia para oferecer comidas saudáveis para combater a obesidade e as doenças crônicas da vizinhança onde ela mora. Nós vemos negócios hoje em saúde, em educação, em comunicação. O Bora Lá, da Ju Dias, está ajudando as organizações e os negócios de impacto a comunicarem melhor as suas mensagens, a fazerem logos mais afinados com a finalidade daquilo que eles apresentam. O terceiro movimento importante que está presente na periferia é a consciência ambiental. Vários negócios da ANIP trabalharam questões ambientais. Nós temos cosméticos feitos de ingredientes naturais, nós temos produtos orgânicos sendo vendidos na periferia, nós temos uma preocupação com a preservação do meio ambiente perto de regiões da represa Billings, tem a Ecoativa trabalhando, tem a Bioafetiva trabalhando, nós temos exemplos potentes dessa terceira leva. E o quarto movimento interessante da periferia, na verdade, é um movimento que antecipa uma tendência que hoje está sendo discutida para mais além das fronteiras periféricas, que é a economia do compartilhamento, que é a economia colaborativa, que é a rede de proteção, que é trabalhar em conjunto. Uma pesquisa realizada por uma antropóloga do Rio de Janeiro provou que a colaboração e o compartilhamento são muito mais efetivos na periferia do que nos grandes centros. Nós temos muito a aprender com a cultura das periferias. É muito importante para que isso aconteça e não fique no discurso que a gente consiga fortalecer ações periféricas que possam desconstruir o imaginário que se tem hoje de uma periferia que não é protagonista, que não pode criar suas próprias soluções. E é aí que a ANIP tem um papel fundamental. Hoje surgem nas periferias aceleradoras, incubadoras locais que querem fortalecer os negócios que existem na periferia, oferecendo suporte no local, evitando que esses empreendedores precisem cruzar a ponte em busca de aceleradoras. Hoje, o que a gente tem é um aprendizado cada vez maior dos parceiros, por exemplo, que compõem a ANIP, de qual é a rede de suporte que um negócio periférico precisa, que não necessariamente é a mesma rede de suporte que um negócio não periférico precisa. São lógicas distintas, e a ANIP nos ajudou a entender quais são essas lógicas. Os negócios periféricos surgem de uma forma diferente, têm uma visão diferente das soluções, crescem numa escala diferente e, como disse o Bola, precisam de outros tipos de suporte. Como é que a gente pode estreitar as conexões entre o lado de cá e o lado de lá da ponte, para que esses negócios sejam efetivamente fortalecidos e para que a gente possa sair do discurso e mostrar na prática como esses negócios podem fazer a diferença. Essa foi a terceira lição. Nós precisamos efetivamente criar condições de fortalecer esses negócios periféricos com mecanismos específicos de suporte técnico, de investimento, de conexão e de visibilidade na mídia. Outra lição importante, a periferia não precisa de porta-voz. A periferia precisa de parcerias. E esse é um recado importante para os investidores que detêm o poder do dinheiro que é investido nas periferias. Esses investidores têm que estar muito atentos para não quererem ocupar um lugar de protagonismo e de ativismo que não lhes pertence. Esse lugar é das lideranças periféricas. E um investimento adequado e um investimento correto é aquele que efetivamente constrói parcerias e não que ocupa o lugar, para que a gente não volte a invadir ao invés de descobrir. E uma última lição muito importante que nós vivemos na prática no último ano foi a importância de derrubar muros e construir pontes. Não é à toa que o mote desse evento é criar pontes. É muito importante ir e vir. E eu não estou falando de excursões para a comunidade. Eu estou falando de estar nas comunidades. Professor Barque, Vitor da Artemisia, grande parte da equipe da Artemisia, foram inúmeras vezes à periferia
no ano passado. Bola, Macarrão, Fabi vieram inúmeras vezes para a GV e para a Artemísia. De tal forma que, em algum momento, aonde iria ser a reunião era um fator secundário, não fazia mais diferença. É muito importante a força da conexão. E a força da conexão não está só na presença de cada um de nós no território que nos é estranho. A força das conexões está em a gente trazer outros atores importantes para essa construção. É importante vincular os negócios periféricos à academia, às universidades. As universidades têm muito o que contribuir. Os alunos das universidades têm muito o que aprender com os negócios periféricos. É importante trazer os investidores, fazê-los entender quais são os mecanismos novos que precisam ser desenvolvidos para dar conta de fortalecer esses negócios. É importante trazer a população, é importante trazer outros empreendedores. A rede da Artemísia teve a oportunidade de se encontrar com a rede da ANIP. Como é rica essa oportunidade de intercâmbio. Essa é a força das conexões. Ela é bastante importante nesse momento em que a gente, como sociedade civil, quer fazer algumas coisas se desenvolverem no nosso campo de negócios de impacto. É a aproximação desses mundos, com toda a derrubada das zonas de desconforto, dos estranhamentos que a gente tem, uns de irem para lá, outros de virem para cá. É importante a gente tentar desconstruir esse estranhamento, porque, como diz o samba enredo da Mangueira, é desses diferentes Brasis, e é só deles que a gente vai poder construir um Brasil de verdade. Obrigada. Uou!